Só esperando a professora Carla entrar. Oi, prof. Tá, Oi, tá me ouvindo, Isa? tudo certo. Deixa eu colocar um fone, então, que eu acho que fica mais fácil. E agora? Tudo certo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Essa é a primeira live do PET Saúde. Hoje nós vamos conversar com a professora Carla Straub, que é professora de saúde coletiva, mãe, filha, irmã, companheira, cozinheira e ambientalista. E, além de tudo, tutora do PET Saúde. Esse ele se coloca no momento atual não só como uma oportunidade para difundir o conhecimento, mas também num contra-ataque à desinformação que ocupa os meios digitais em forma de polarização e fake news. Então, no clima de fora Bolsonaro, Marielle presente, João Pedro vive, eu abro esse momento com a seguinte afirmação: saúde não é mercadoria. É um direito humano universal e constitucional, que, além de doenças e curas, é uma característica existencial do ser, da sociedade, do planeta. Eu trouxe uma poesia hoje, do Pedro Carraro, um curitibano. Essa poesia é um excerto de Um Eu, Um Outro, Unidade e Luta de Contrários, que é um livro desse autor. Ela fala mais ou menos assim: isolados em nossas casas, sabemos que o mundo lá fora reclama mais que nunca agora de nós uma atitude, um gesto. A tarde é calma, azul, no entanto, olhamos cercados por muros que, com gestos delicados, se apresentam ao impuro. Quando estamos cegos, não há espanto. Rezam o desenvolvimento, corrigem a miséria. Em qual dos números? Se, no momento, nossa grande fome é por barricadas que nos livrem de tantos muros. Boa noite, prof. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa que ela é tão necessária na conjuntura atual. E vamos abrir, né? A pergunta inicial já diz tudo. Sus, que história é essa? Boa noite, Isa. Você está me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem? Quero agradecer o convite, especialmente você, Girada, Amanda, Denise, todo o resto de estudantes, resto não, todo o conjunto de estudantes do PET, e não só do PET, os estudantes de forma geral da universidade, que eu estou morrendo de saudades. Minha filha perguntou: mamãe, você está com saudade até de quem usa celular na aula? Tô até desse pessoal, tô com saudade. E também mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Já vi que está minha mãe, minhas irmãs, minha prima, tô achando o máximo. E tem meus seguidores. O Marcos disse que era para avisar que era meu seguidor, então tá lá também. Um beijo para os meus seguidores. Isa, a gente, com certeza, a atual conjuntura nos colocou em pauta a questão do SUS, né? E o SUS, embora ele esteja na nossa sociedade aí há 32 anos, ele ainda é alguma coisa um pouco desconhecida para muitas pessoas, ou então as pessoas conhecem apenas uma parte deste SUS, né? Então, esse momento é um momento muito importante para a gente trazer outros elementos para o cenário, né? Outros elementos de análise para a compreensão do que é que a gente está falando quando a gente fala de SUS. E aí, ou seja, é uma temática extremamente atual. Acho que ninguém duvida da atualidade dessa temática, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Eu falei que o SUS existe há um certo tempo, mas que nem todo mundo conhece na sua totalidade. E a gente também nem sempre se dá conta de outra coisa, que o SUS ainda é um processo em construção. Quer dizer,
O SUS não é algo que está pronto, acabado. Não é eu pegar minha xícara aqui, discorrer sobre uma xícara, pronto, a gente, né? É algo feito. O SUS está sendo feito. E ele está sendo feito como uma prática social por sujeitos históricos. Quem seriam esses sujeitos históricos? Vocês podem me falar uma turma de pessoas. O presidente, os ministros, agora todo mundo sabe quem é ministro da saúde, quem não é, quem deixou de ser, eu gosto desse, eu gosto daquele, mas ele também, por ser uma produção social, também é feito por outros sujeitos, como eu, como você, como todos nós, né? Então, o SUS se insere no âmbito das políticas públicas e toda a política ela é feita tanto por ação quanto por omissão. Então, a minha pergunta hoje, já de saída, é que a gente pense em que medida a gente tem agido na defesa ou no desmonte do SUS. Porque quando a gente se exime de discutir essa questão tão importante, a gente está sim tomando uma atitude política também, né? Isso é uma questão que eu quero trazer, e a outra questão que eu acho que é importante para a gente estar conversando hoje é colocar o SUS, e aí vamos falar o nome bonito, né, que é Sistema Único de Saúde, porque se repete SUS e às vezes a gente escuta até deputado falando, não, Sistema Unificado, Sistema Universal, fala um monte é Sistema Único de Saúde. O SUS, ele se insere no campo das políticas sociais, no campo da proteção social, que é um campo, no caso das políticas sociais, um campo de intervenção do Estado, no sentido de diminuir ou apaziguar as contradições que ocorrem em nossa sociedade. O fato de sermos seres vivos e seres sociais nos impõe riscos, né? Riscos individuais e riscos sociais, que especificamente na sociedade capitalista acabam por passar por etapas ou fases de profundo acirramento, de profundas iniquidades, mas a gente precisa também compreender que isso é parte da sociedade capitalista, do nosso modo de organização. Então, não adianta a gente pensar que vai chegar um momento aí da nossa história que a gente não vai mais ter assimetrias sociais e não vai mais necessitar de proteção social dentro do capitalismo, porque isso não será possível, né? Então, nesse sentido, queria iniciar com um pouco esses pressupostos para a gente dialogar. E Você aí, quer falar, Isa? Quero. Eu entendo que a gente tem um papel muito importante, tanto na defesa do SUS, compreendendo o que ele é e como ele se forma, mas eu acho que você podia falar um pouco mais para a gente como era antes do SUS. De onde ele surgiu, por quê e o que levou isso a acontecer? Isso. O SUS, eu falei para vocês que ele surge, né, como uma instituição, uma organização, um sistema há 32 anos atrás, mas obviamente ele foi gestado muito antes disso, né? Antes da gente pensar na existência do SUS, a gente tinha prática, as pessoas existiam, o Brasil existia, né? E a maneira como as práticas de saúde aconteciam, a atenção à saúde no Brasil, ela era muito segmentada. A gente diz que até tinha uma divisão institucional. Então, de um lado, a gente tinha ações de uma saúde pública que fazia, vinculada primeiro ao Ministério da Educação, depois ao Ministério da Saúde, que faziam intervenções de âmbito coletivo, populacional, preventivas, por exemplo, grandes campanhas de vacinação, muito vinculadas ao saneamento de portos e espaços de circulação de mercadorias. Então, eram grandes ações, campanhas que ocorriam especialmente nesses espaços. Por exemplo, São Paulo, São Paulo também, mas Santos, Rio de Janeiro, Bahia, etc. Então, era também uma cobertura estatal que acontecia em determinadas regiões bastante específicas. Então, quando a situação de saúde do Brasil começava a ficar complicada, e isso impactava na exportação, o Brasil sempre teve esse perfil agroexportador, aí era necessário tomar medidas mais rígidas de saúde pública para conter. Então, por um lado, a gente tinha essas ações coletivas preventivas, e por outro lado, a gente tinha ações de medicina individual e curativa.
Esse caso da medicina individual curativa também era muito próximo ao modelo trabalhista previdenciário. Então, você tinha as caixas de aposentadorias e pensões. Eu acho que se vocês conversarem aí, eu não sei o perfil de todo mundo que está acompanhando a nossa conversa, mas vocês vão encontrar pessoas, por exemplo, que vão contar das filas do INAMPS, né? A gente, para conseguir assistência médica, tinha que ir na fila do INAMPS. Então, a gente tinha essas duas características, a saúde mais vinculada como uma consequência da tua inserção no mundo do trabalho e, por outro lado, a saúde pública. E a gente também tinha três classes de pessoas, 3 tipos. Ai, prof, mas me falaram que pessoa é tudo igual. Te falaram isso, né? Ai, minha catequista mentiu. Não, deixa tua catequista lá, teu pastor lá. Quando a gente pensa em organização da sociedade, a gente tem que pensar assim, a nossa sociedade, eu já falei para vocês, a gente vive no capitalismo, ela é dividida em classes, né? Não vamos ser ingênuos de achar aí que somos todos iguais, né? Não éramos, não somos e talvez nunca seremos, né? Claro que eu não estou falando que eu estou falando isso do ponto de vista da organização social, ok? Né? Vamos esclarecer, né? Senão essa prof tá doida. Que tipos de pessoas eram esses? Primeiro, era um grupo que tinha condições de pagar pelos serviços de saúde. Então, eu tenho recursos financeiros suficientes para ir lá e entrar numa consulta médica particular, enfim, algum outro procedimento. Um outro grupo era o grupo que estava inserido no mercado de trabalho formal. E aí o passaporte para você acessar um serviço de saúde passava a ser a sua carteira de trabalho assinada. Mas veja, o Brasil, nos melhores momentos de sua história, ele teve algo próximo a 50% da população economicamente ativa inserida no mercado de trabalho formal. O restante continua existindo. E onde é que está esse restante? Né? Então, ou você tinha dinheiro, ou você tinha carteira de trabalho assinada, ou você morava perto de algum lugar que tinha uma Santa Casa de Misericórdia, um hospital filantrópico, ou você dependia da caridade de alguém, ou você vendia seu fogão para ter assistência, ou você ia para alguma prática alternativa. Não estou falando mal de benzedor, etc, etc. Não é isso. Mas existem alguns acometimentos de saúde cuja história da doença natural é muito bem conhecida e permite intervenções precisas, e que nem sempre... Uma apendicite, né? Uma apendicite, todo mundo sabe como é que funciona, como é que trata, pronto. Se você conseguir acessar a tempo o serviço de saúde, ok. Mas tinha gente que morria sem ter recurso para ir, sem ter tido acesso a uma atenção à saúde. Então, a gente tinha essa segmentação. Era um sistema que era altamente fragmentado. Falei que a gente tinha institucionalmente, então, Ministério do Trabalho, depois da Previdência Social, com as ações médicas. Por outro lado, a gente tinha as intervenções coletivas com o Ministério da Saúde. Só para vocês terem ideia, no ano de 1975, existia algo como 71 entidades, órgãos governamentais. Vou até olhar aqui para ver se eu não estou falando bobagem, né? Que número a gente tem que, às vezes, ter uma colinha. 71 órgãos governamentais voltados para a saúde, órgãos federais. Tá? Só no governo federal a gente tinha 71 órgãos. Imagina a fragmentação, a desarticulação. Imaginem se era possível uma ação integrada. Imagina enfrentar a pandemia, uma pandemia como essa, tendo 71 órgãos só no governo federal. Não estou falando de estados, que aí tinham os seus, e eu não estou falando de municípios, que também tinham os seus. Né? Então, era um caos, era um modelo que ou trabalhava coletivamente bem preventivista, falava-se muito no higienismo, ou a gente trabalhava do ponto de vista da medicina curativa e individual. Isso era uma situação muito complicada, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como hoje em dia também a gente vê muitas orientações para as pessoas ficarem em casa, higienizarem as mãos, as mercadorias, as roupas, o tempo todo, e tem pessoas que não têm nem acesso à água. Como essas pessoas podem seguir essas recomendações, como elas podem ser cobradas por isso, se esse modo de viver não é nem ofertado a elas, né? De saneamento. Exatamente. Hoje a gente vê essas orientações, né, com relação à higiene, e é muito interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque por muito tempo se divulgou a ideia, o que a gente chama de higienismo, né, essa ideia higienista, de que os problemas de saúde da população eram decorrentes
somente da falta de informação e da falta de educação. Tanto é que eu falo, não sei se você prestou atenção, mas eu falei lá no começo, que o começo das ações de saúde pública no Brasil aconteciam dentro do Ministério da Educação, né? Então se achava o quê? A população está doente porque a população não tem informação, não foi educada a contento, né? Então, a gente ensina a população a cuidar da própria saúde e tudo se resolve. Quando a gente traz essa ideia, isso existe ainda, as pessoas ainda acreditam. Muita gente acha que a educação em saúde, ela serve para ensinar você a lavar sua mão direito. Quando a gente traz para a questão dessa conjuntura que a gente vive hoje, de uma pandemia, e a gente vê as orientações, a gente começa a se dar conta que talvez não seja somente falta de informação, que talvez aquelas pessoas que moram em regiões periféricas de alta vulnerabilidade socioeconômica, em que as assimetrias do capitalismo são mais visíveis, mais explícitas, não tenham acesso a sabonete, água encanada, outros fatores que estão envolvidos com a saúde das pessoas. A moradia, é aí que a gente começa a entender que não adianta a gente só fazer uma campanha para ensinar as pessoas que tem que lavar a mão porque tem a Covid rondando, o espectro da morte rondando nossas casas. A gente começa a pensar que a gente precisa pensar se essas pessoas têm casa, se essas pessoas têm alimentos, se essas pessoas têm renda, né? A gente percebe essa dimensão ampliada da saúde. E como que se construiu, então, como começou a ser discutido esse novo modelo universal, com foco no usuário, nas questões sociais? A construção mesmo do SUS, nos moldes que a gente encontra hoje, essa construção ela começa. A gente pode voltar em uns 40, 50 anos, né? O grande contexto é o contexto da ditadura militar no Brasil, né? Porque, queiram as pessoas ou não, a gente viveu uma ditadura militar no Brasil recentemente, e nesse período da ditadura militar a gente teve, se por um lado, muitas vezes a ditadura ela é lembrada pelo aspecto dos chamados anos de chumbo, né? Em que a gente tinha censura, restrição de liberdades individuais, de ir e vir, etc., restrição de liberdades políticas. E aí eu quero até fazer um parênteses aqui, porque a gente viver é se divertir, né? Vamos falar as verdades, a gente se diverte. E a gente não pode perder a capacidade de se divertir um pouco. Muita gente há meses, ou uma história recente, saiu às ruas defendendo a volta do regime militar no Brasil como a grande solução da nossa pátria. E eu vejo muitas dessas pessoas hoje quererem entrar, por exemplo, com ações na justiça contra decisões de governos, decretos estaduais ou municipais, que pedem a restrição da mobilidade por conta de uma pandemia. Então, assim, eu vou para a rua, falo que regime militar é legal, mas depois, quando eu tenho que ficar em casa por uma questão de saúde pública que afeta o conjunto da população, eu não acho legal. Assim, eu falo me divertir porque é tão paradoxal que se a gente se irritar cada vez que a gente se deparar com alguma circunstância dessa, a gente, enfim, você não tem mais humor para levar sua vida, né? Você se acaba. Mas voltando, então o regime militar ele tinha esse aspecto e, por outro lado, ele tinha um aspecto também do chamado milagre econômico. O PIB do Brasil subiu muito, né? O Brasil chegou aí a uma 8ª economia, eles chamavam, foi um milagre de fato. O governo militar, o governo ditador, ele fez vários empréstimos internacionais, aumentou nossa dívida pública enormemente, etc., E aí, o Brasil começou a fazer propaganda disso mesmo. A gente está muito bem, a gente está com uma economia muito bem, mas a gente vivia, na verdade, uma concentração muito grande de renda. Então, assim, embora o PIB tenha subido muito, ele ficou muito concentrado. E aqui é legal a gente fazer uma pausa, porque nos permite compreender um pouquinho melhor esse aspecto. Existe uma questão que já tem estudos que comprovam isso. O estado de saúde da população e o produto interno bruto dos países, eles vão subindo, próximos. Então, você vai aumentando a riqueza de um país, você vai aumentando o estado de saúde, assim você vai subindo, ok? Mas chega um determinado momento que alguns países aumentam mais a riqueza e o estado de saúde não melhora.
E aí você vai olhar para outros países que têm uma riqueza um pouco menor de produto interno bruto e o estado de saúde melhor. Aí os analistas, pesquisadores, cientistas falaram, como assim? Né? O que está acontecendo aí? E aí vai analisar de que maneira, não a riqueza total daquele país, mas a distribuição interna de renda no país, como isso impacta na saúde. E aí conclusão que se chega? Que aqueles países que têm uma melhor distribuição de renda conseguem alcançar indicadores melhores de saúde. Então, não é somente a riqueza, mas a distribuição dessa riqueza dentro da sociedade que importa. Né? Isso é super importante, porque naquele momento o Brasil tinha enriquecido, mesmo que artificialmente, mas a riqueza estava concentrada. E aí as disparidades, aquela questão social do capital que eu falei lá no começo para vocês, essas contradições que são inerentes, né, ao capitalismo, elas começaram a aflorar. Paralelo a isso, a gente começa a ter uma compreensão melhor do que é saúde, saindo daquela ideia somente biológica, né, e partindo para uma ideia mais ampliada, compreendendo a determinação social da saúde. Tem um trabalho brilhante do Sérgio Arouca que nos fala do dilema preventivista. Não adianta você dar educação para o povo. Ora, se as condições de saúde de uma população dependem das suas condições de vida, não adianta a gente falar que ensinando a lavar a mão, a gente vai melhorar o estado de saúde. O que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar as condições de vida da população para melhorar seu estado de saúde. Então, esse movimento, tanto essa experiência de agudização das contradições sociais, o desenvolvimento do conhecimento, as lutas pela redemocratização, tudo isso foi se unificando. Eu estou vendo o Marcos falar aí, grande Sérgio Arouca, grandíssimo. Tudo isso foi se unificando num grande movimento. Tivemos também experiências de saúde comunitária em algumas cidades, e esse movimento recebeu o nome de Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Né? A gente teve aí a participação da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do SEBS, grande ator político, sanitarista até hoje, né? Uma entidade, um movimento, fica a dica, né? Hashtag fica a dica, acompanhe análises de conjuntura pelo site do SEBS. E aí a gente tem um movimento sanitarista que, como eu disse, compreendia a saúde numa perspectiva ampliada e não apenas restrita ao setor da saúde. Achava que uma reforma sanitária, uma reforma da saúde, passava necessariamente por uma reforma social, por um novo projeto civilizatório, em que a gente tivesse uma ampliação dos direitos de cidadania, que até então no Brasil eles eram muito parcos, muito escassos, e, acima de tudo, que a gente propusesse um projeto civilizatório diferenciado para o nosso país. Né? Então, e daí que surge essa ideia do Sistema Único de Saúde, né? dessa conjuntura aí. Não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Eu acho que para as pessoas que estão assistindo também. Estou vendo bastante perguntas surgindo ali. Que legal. O que você acha de falar um pouquinho sobre a definição de saúde, a diferença da definição do Brasil e da Organização? Oi? Agora eu tô. Tá. A gente tem aquela concepção clássica da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico, emocional, social, enfim, né? Primeiro que ela é absolutamente idealista, né? Completo bem-estar, eu não cheguei nesse patamar, nem antes da pandemia, muito menos agora, né? De um completo bem-estar. Algumas situações da conjuntura nunca me permitiram chegar a esse patamar ideal. Acho que ninguém jamais chegará, né? E, além disso, ela é absolutamente centrada nos indivíduos, né? Quando a gente fala da saúde no Brasil, a gente está trabalhando com aquilo que está muito presente no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que teve, a gente falou do Sérgio Arouca agora há pouquinho, o próprio Sérgio Arouca que leu o relatório no final,
e que nos fala que a saúde, eu até tenho essa definição, que ela é resultante não apenas do acesso aos serviços de saúde, ela também é resultante ao acesso aos serviços de saúde, mas ela resulta de condições de moradia, trabalho, renda, alimentação, saneamento, lazer, liberdade. A 8ª Conferência Nacional nos falou que um dos fatores de saúde é liberdade. Há um tempo atrás, quando eu lia isso, né? Hoje eu li isso e eu pensei, nossa, porque de certa maneira a gente está privado, né? Quem está conseguindo manter o confinamento, a nossa liberdade está cerceada por um inimigo invisível, mas ela está cerceada. E olha como isso está impactando na nossa vida, né? E, além disso, é resultado, de forma geral, da maneira como a sociedade se organiza. Então, sociedades opressoras, sociedades que atuam na lógica de uma acumulação perversa do capital, elas tendem a produzir a morte e não a saúde, e não a vida. Né? Então, essa é uma diferença que eu acho que é importante que a gente tenha. A gente fala que o Brasil adotou uma concepção ampliada de saúde, muito pautada pela ideia de determinação social da saúde. Então, a gente fugiu. O aspecto biológico, ele existe, claro, né? Você sente uma dor de cabeça, ele existe, ele é relevante, mas quando você pensa em saúde, quando você pensa em lidar com a saúde da população, você precisa pensar em muito mais coisas. É isso. No serviço social, a gente fala da proteção social, né? E a proteção, ela envolve tudo isso, né? O tripé da proteção Exatamente. é a assistência e a previdência. Eu acho um pouco triste a conjuntura que a gente está agora no Brasil, especialmente no aspecto da previdência, porque além de ter vivido uma reforma da previdência horrorosa, agora a gente vive um vírus que prefere idosos. E é uma mentira. Dizem que o Covid é democrático, porque se tem uma coisa que ele não é democrático. Existe muito a venda dos planos de saúde, que vendem seus pacotes sem realmente oferecer um serviço de proteção, enquanto as pessoas continuam metendo pau no SUS, desculpa o linguajar, mas é isso, né? Sem saber que aquele plano que elas contrataram não vai proteger elas desse vírus, não vai colocar elas na frente de outra pessoa na fila desse respirador, se elas vierem a precisar. Em Paranaguá, os casos estão aumentando muito num hospital que serve todos os municípios da região do litoral. O que dizer disso? A gente precisa compreender uma coisa. Logo que surge esse vírus, foi falado muito assim, um vírus democrático, né? De fato, ele, na hora de infectar, ele não vai diferenciar uma pessoa da outra. Porém, na hora de você manejar isso, há uma diferença. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus entrou pelo Brasil, a gente fala que entrou pela classe A, né? Ele veio na primeira classe de aviões de pessoas retornando da Europa. Mas os primeiros mortos foram uma empregada doméstica e um porteiro. Então, a manifestação desse vírus nos corpos objetivos, ela vai se dar de maneira diferente. E ela tem se dado de maneira diferente. Não apenas pelo acesso a serviços, a tratamentos, etc., mas também por todo um acúmulo, toda uma carga histórica que materializa as contradições sociais naquele sujeito. Então, se a gente pegar, por exemplo, os resultados os indicadores de Europa, a gente vai ver que lá a população que mais morreu são negros. Não é porque o vírus tem predileção por negros, é porque naquela sociedade quem ocupa estratos mais baixos na estratificação social são negros. Se você pegar Nova York, você vai ter indicadores de que quem mais morreram foram os latinos, né? Que também ocupam os estratos mais baixos. Aqui no Brasil a gente está vendo uma diferença muito importante entre a população urbana de bairros centrais e a população urbana de bairros periféricos, e também entre população urbana de forma geral e população rural.
Então, na manifestação dessa doença, nos corpos concretos, objetivos, a gente tem diferença e a gente tem rastros da segmentação social também, né? Isso eu acho que é uma questão que é relevante que a gente fale, né? Não sei se eu te respondi, Isa. Respondeu. A gente recebeu também uma pergunta sobre a idade do SUS, né? Que no caso tem a mesma idade da nossa Constituição. instituição, desculpa, fugiu a palavra. E também uma pergunta muito importante de como é garantido o financiamento do SUS. Ah, tá. Então tá. A gente, veja, o SUS, então, ele tem uma idade aí de 32 anos, né? Ele surge lá em 1988, com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, que é a primeira que traz direito de cidadania. E só vou falar uma coisa que você não falou. Você falou da questão dos planos e fugiu. Tem muita gente que acha, por exemplo, eu tenho plano de saúde e eu, portanto, não sou usuária do SUS. A gente precisa esclarecer que hoje a população coberta no Brasil pelo SUS é 100% da população, né? O que a gente tem de diferença é que existem pessoas que são usuárias exclusivas do SUS e existem pessoas que são usuárias do SUS e de outros serviços, muitos deles vinculados à saúde suplementar, né? Planos, enfim, seguro-saúde, plano de saúde, etc. Mas a população coberta pelo SUS, seja ela usuária ou não de planos, é de 100%. Porque, assim, muita gente acha, não preciso discutir SUS porque eu tenho meu planinho, né? Planinho com todo respeito, meu planinho. Tenho meu plano de saúde, meu planão, né? Para quem tem planão, eu tenho meu planão de saúde. Mas você usa água na sua casa, possivelmente você toma banho, né? Possivelmente você escova seu dente, possivelmente você usa um creme dental que você comprou em algum lugar para escovar seu dente. Tudo isso está no SUS. Se a gente pegar o SAMU é SUS, se a gente pegar transplantes no Brasil é SUS, se a gente pegar Programa Nacional de Imunização é SUS, a vigilância, vigilância sanitária, eu não uso SUS, eu só vou em médico particular. Beleza, você come carne? Não, só como alface. A vigilância dos de agrotóxicos, ela se dá via SUS, ok? Então, assim, caia na real. O SUS importa, interessa a todos nós. Ele é fundamental, né? Na nossa sociedade. Então, essa é uma questão. Quando você fala do financiamento do SUS, ele é uma coisa que, enfim, é o chamado ponto crítico do SUS, é o financiamento. Porque o SUS foi criado lá em 88 e até hoje a gente fala que ele já nasceu portador de uma doença crônica, que é o subfinanciamento. Nunca ao longo deste período o SUS recebeu um financiamento adequado para o seu funcionamento. E a gente pode ver isso, inclusive, pela ordem com que as leis, a legislação que trataria, porque a Constituição te dá aquela diretriz geral, mas você tem que normatizar de que maneira aquilo vai ser implementado. A gente vai ter uma primeira indicação de como deve ser o financiamento do SUS lá nos anos 2000, com a emenda constitucional número 29. Então, a gente passou aí, de 88 cria o SUS, 12 anos depois, no ano 2000, você tem a emenda constitucional número 29, que vai definir um piso, né, mínimo porque o financiamento do SUS ele é tripartite e ele você me perguntou como é que é financiado, né? A fonte do dinheiro do SUS são os tributos que a gente paga, os impostos. Então, o financiamento também é tripartite. A União, os estados e os municípios pagam o SUS. Cada um deles tem um percentual que tem que aplicar, né? Esse financiamento, esse quanto cada um tem que aplicar, só foi definido lá no ano 2000. Mas ele só foi regulamentado de verdade por meio de lei, através da Lei Complementar 141, lá no ano de 2012. Então, você tem de 88 a 2012, são 24 anos, para surgir a primeira lei que vai organizar, de fato, como o financiamento do SUS deve acontecer. Isso já nos mostra
a disposição política que há para que esse sistema de fato funcione como deveria. Quer dizer, uma não disposição política, né? Então, em 2012 a gente tem a lei complementar, e aí o tempo passa, a gente vai ter a emenda constitucional número 86, mas a gente precisa retomar lá no ano de 2016 uma discussão que foi amplamente difundida na sociedade, embora hoje a gente fale disso e tem muita gente que não sei onde é que eu estava naquele momento, também não sei onde é que você estava, mas o resultado daquele momento a gente está vivendo hoje, que era da emenda constitucional número 95, né? O que acontece? Se antes a gente discutia que tinha que ter um mínimo de financiamento para o SUS, a partir de 2016 a gente começa a falar em teto de financiamento, com a emenda constitucional 95, lá no governo Temer, tá bom? E esse teto de financiamento, quando a gente olha, ele entra realmente em vigor, funcionar a partir de 2018. Se a gente pegar o orçamento da saúde 2018, 2019 e agora 2020, há uma estimativa de que o setor da saúde tenha perdido algo na casa de 22,5 bilhões de reais. Tá? Então, é um sistema de saúde hoje que, além de ter sido subfinanciado ao longo do tempo, tenha recebido menos, agora está sendo desfinanciado. A gente já não recebia o suficiente, você tinha, né, precisaria de um tanto, você recebia aqui, agora está começando a receber menos. E aí? E é nessa conjuntura que a gente tem que enfrentar uma pandemia. E os números do Brasil são alarmantes, são assustadores, inclusive porque há consenso entre todos os analistas que está havendo uma subnotificação, que a gente não está conseguindo identificar o número de casos de fato, e se a gente não sabe, certamente a gente está pecando também na forma de enfrentamento. É isso, Isa. Tem mais uma pergunta também aqui. Se existe SUS em outros países. Eu acho assim. Que falar. Não com esse nome, né? Não com esse nome, mas cada país tem uma forma de organizar o seu sistema de saúde. Então, a gente, inclusive, trabalha dentro da área de políticas de saúde com uma tipologia de sistemas de proteção social, que seriam 3, né? Um é o modelo universal, em que a saúde ela é um direito de cidadania. Você não precisa ter carteira de trabalho, você não precisa comprovar que você é pobre, basta você existir. Pronto, nasci, eu sou um sujeito de direitos. Né? Esse é o nosso modelo, é o modelo, por exemplo, da Inglaterra. E olha que legal, se vocês olharem recentemente as declarações do primeiro-ministro britânico, muitas delas embaixo tinham uma plaquinha na frente assim, escrito "Salve o NHS", que é o Sistema Nacional de Saúde inglês. Inclusive, depois que ele saiu do hospital, ele pegou, né, a Covid, ele falou que ele foi salvo pelo NHS, né? A gente aqui, quando o ministro coloca o colete do SUS, a gente comemora. Imagina o presidente botar lá uma faixa "Salve o SUS", né? A gente ia ficar muito faceiro. O outro modelo que a gente tem é um modelo que a gente chama meritocrático, é o caso, por exemplo, da Alemanha, que você vai ter, e é um pouco o que era no Brasil antes, é o modelo nosso previdenciário, tá? Então, você tem acesso a serviços de saúde de acordo com o teu pertencimento a determinadas categorias. Então, você tem os serviços de quem é professor, você vai ter o serviço de quem é, sei lá, bancário, e cada um desses, conforme você paga, conforme você contribui, você vai ter um pacote diferenciado entre os estratos de classe. E o terceiro modelo, que eu diria que é um antissistema, que não chega a se organizar como um sistema, é o modelo norte-americano, chamado também modelo residual, que é o chamado, que trabalha com a lógica de uma cidadania invertida. Você passa a ter determinados direitos caso você comprove que você é pobre, muito pobre, pobre pra caramba. Aí você, de repente, pode conseguir acessar aquele sistema, né? Se você não é rico o suficiente para pagar um plano, né? Isso cria uma chamada população sanduíche, que nem é muito pobre e nem é rica o suficiente, que fica aí à mercê. Vocês podem se informar sobre atenção à saúde. Por que latino morreu tanto em Nova York? Porque também não conseguiu acesso.
sabe, ao serviço de saúde. Então, assim, todos os países apresentam uma mínima forma de organização de seus sistemas de saúde. Alguns países ela é tão precária que ela se resume talvez a serviços de vigilância de portos e fronteiras, porque eles são necessários, né? Mas um mínimo de organização de serviços tem, tá bom? O professor Marcos, ele perguntou o que dizer daquelas pessoas que torcem o nariz e dizem eu não uso o SUS, pois o SUS é de pobre. Ah, eu diria para você cair na real, amor, porque você usa, você pode não saber. Eu diria para você assim, você está muito bem, muito arrumadinho, muito cheirosinho, mas está bem desinformado, né? Então vamos lá, vamos procurar informação, porque você usa o SUS, sim. Quando você descobre que você tem determinados indicadores de mortalidade, você usa o SUS. Quando você vai comprar o seu queijo importado, ele também passou por um processo de vigilância sanitária que vai garantir que você não fique infectado com alguma bactéria mortal. Enfim, se informa, faz bem. E no momento atual, o que você acha da situação do nosso Ministério da Saúde? Como você está sentindo? O que pode ser acontecer nos próximos capítulos? O que devemos esperar? Preparar um molotov que ou não ainda? Eu trabalho com a questão da saúde pública, saúde coletiva há muito tempo, né? E, de certa maneira, sempre tive um encantamento por isso, né? Até porque eu acho que sem isso a gente também, né, a coisa se perde. E eu me faz lembrar daqueles velhos, velhos, com todo respeito, velhos sanitaristas que defenderam a descentralização e a hierarquização. Porque eu penso que uma das coisas muito boas que a gente tem hoje na atual conjuntura é o fato da gente ter uma gestão tripartite no SUS, né? Porque, apesar da gente estar sem um dos entes federados, né, a gente tem aí a autoridade sanitária municipal e a autoridade sanitária estadual, que são aqueles que estão segurando a bronca de fato, né? Então, novamente, eu diria que foi uma decisão, uma escolha, uma opção que a sociedade brasileira fez lá na Constituinte, muito valorosa, que é o que está nos dando garantia hoje, né? As cenas dos próximos capítulos é muito difícil, eu não estudei ainda futurologia, né? Mas eu diria que eu não sou assim, não estou tão... Eu tenho medos. Eu não estou numa situação de achar assim, não, a coisa vai se resolver. Eu acho que a tendência é a gente agudizar, porque o Brasil é um país continental. A função do Ministério da Saúde principal também é a coordenação da ação nacional. A gente não tem como um município isoladamente ou um estado isoladamente conseguir fazer esse enfrentamento. Então, a gente carece de uma coordenação e a gente não está tendo essa coordenação. Isso é uma coisa muito séria, né? Além disso, dentro do Ministério hoje, a gente está tendo uma substituição importante de técnicos por outras pessoas por militares. Nunca na história deste país, nem na época do regime militar, houve tantos militares dentro do Ministério da Saúde ocupando cadeiras técnicas, né? E a gente sabe que a saúde ela tem uma especificidade, epidemiologia, não é qualquer um que manja de epidemiologia, enfim, gestão de sistemas de saúde, não é qualquer um que consegue tocar com isso. Então, a gente está numa situação bem complexa também nesse sentido. O Brasil já teve quantos ministros da saúde em 32 anos de SUS? Ah, Isa, você tinha que ter me perguntado isso antes, né? Eu não sei te responder. Você falou, mas um ministro por ano, uma coisa assim, um ministro por ano. Não dá. A gente teve alguns ministros que ficaram um período maior, né? Mas certamente essas trocas, assim, essa maneira de condução, essa intervenção, ela é um fato inédito para a gente. Assim, na história democrática desse país é de fato um fato inédito. Tá? O Guilherme perguntou se é verdade que o SUS gasta muito e faz pouco em relação ao setor privado.
Olha, eu discordo disso, né? Por quê? Porque a gente precisa primeiro pensar se é válida essa relação de acumulação e de lucro quando a gente está falando de um setor público, né? O objetivo do SUS é satisfazer as necessidades de saúde da população. E o objetivo de um setor privado é obter o lucro. São lógicas distintas. Eu sempre falo isso com os estudantes, que eu trabalho em disciplinas, por exemplo, de gestão, que é uma respostinha pronta, que o pessoal tem, o SUS tem problema porque é falta de gestão. Eu acabei de falar para vocês que o SUS não tem financiamento suficiente. Sem financiamento, o SUS faz coisa para chuchu, sabe? Então não dá para a gente querer falar que basta mudar a gestão para uma lógica privada que a gente vai resolver os nossos problemas. Eu acho que não é por aí. Óbvio, a gestão do setor privado, ela tende a ser mais ágil, contratação, demissão, etc., do que do setor público. Mas isso não significa que a pergunta é se o setor gasta mais do que não. Olha, o que o SUS faz com a gente, o que, mais ou menos, se a gente pegar o patamar, né? Do que vai do nosso PIB para a saúde e pegar só o percentual público, que aí mais ou menos 40% do total que se gasta no Brasil só para o percentual público, e pensar que isso está dando conta da população total, 211 milhões de habitantes, ou pelo menos a gente pensar só na população de uso que usa exclusivamente o SUS, que seria aí na casa dos 160 milhões de habitantes, e o sistema privado que tem recebe 60% do nosso PIB vai para lá e que atende um montante menor da população, só por aí eu diria que daí o sistema privado gasta mais, né, se a gente for nessa lógica. Com certeza. E eu vou ler agora a última pergunta para não acabarem, para o Instagram não cortar a gente antes da gente. Tô achando legal agora essa história de live, tô curtindo, vamos lá. A Maria perguntou, professora, você acha que há movimento governamental para acabar com o SUS? Eu acho que sim. Não só governamental, eu acho que enfim, eu acho que a sociedade, de certa maneira, ainda não comprou muito bem, comprar é horrível, né? Mas ainda não adotou muito bem a ideia do SUS, né? E se a gente pegar as últimas gestões, gente, eu não vou te falar quantos ministros tiveram, mas se a gente pegar os últimos 3 ministros, o nosso penúltimo ministro, a gente mora aqui no Paraná, eu sei que tem gente de outros locais assistindo, o nosso penúltimo ministro era o Ricardo Barros, ele era nosso primeiro damo, né? Porque ele era o marido da ex-governadora Célia Borghetti. Não é Célia, como é que é o nome dela? Essa Cida. Borghetti aí. Cida. Então, o Ricardo Barros, por exemplo, assim que ele entra no SUS, ele vem com uma proposta de criação de planos populares. O financiamento todo dele, de campanha, porque ele foi eleito, né? Foi com financiamento de operadoras de planos privados. Então, o lobby é muito grande dessas operadoras, né? E aí ele entra no ministério, o primeiro projeto dele justamente é criar planos populares. O que são esses planos populares? A pessoa se ilude um pouco do que você falou, Isa, falando assim, eu vou ter um plano de saúde, agora tá tudo bem. Só que ela não descobre que aquele plano dela cobre o quê? A consulta, o raio-x, eu preciso de uma ressonância. Não, daí você vai ter que ir para o SUS. Né? Qualquer procedimento de mais alta complexidade e também de maior valor, eles não pagam. E aí ele vem com essa proposta clara. Se você pegar lá a ficha corrida dele de recursos de campanha, prestação de contas, você vai achar as operadoras de plano de saúde. Por que a operadora de plano de saúde se interessa em botar um ministro lá dentro, em eleger um parlamentar e depois botar um ministro? E essa trajetória é a mesma do Mandetta. Quando ele era lá parlamentar, a mesma coisa. A meta dele era que a gente estimulasse a medicina capitalizada, privada e também financiarizada, porque com a Dilma, lá no governo Dilma, houve uma abertura ao capital financeiro, capital internacional na área da saúde, né? Então, a gente vê esse movimento que a gente ainda consegue resistir. Na gestão lá do Ricardo Barros, agora ele deu um depoimento há uma semana, mais ou menos, falando
que ele está muito preocupado com os hospitais privados que estão perdendo taxa de lucro, porque como a gente está em isolamento, a gente não está saindo, não está sofrendo acidente de trânsito, a gente não está entrando lá no hospital privado e ele não está lucrando em cima da nossa doença. Sabe, é esse tipo de ideia que estava à frente do Ministério da Saúde. Então, eu acho que, de fato, e veja, eu preciso fazer uma correção aqui. Isso não é só com parlamentar. Se você pegar a verba da campanha da Dilma e de quem concorreu com ela, muito do recurso para ela e para os seus adversários de campanha eram de operadores de plano de saúde, e o mesmo se repetiu nas últimas eleições. Então, essas operadoras, elas financiam todos os candidatos à presidência, todo mundo, para conseguir ter lobista lá dentro. Isso a gente precisa esclarecer. Enfim, algumas coisas que aconteceram que foram muito graves nesse sentido. Então, o que a gente precisa? Se a população, porque eu comecei falando de uma pergunta, né? Quem é o sujeito histórico aí? Se a população não compreender a importância estratégica de um sistema como o nosso, e passar a defender, e passar a votar em quem defende isso, e passar a exigir um financiamento adequado, a nossa tendência é piorar. Piorar em que sentido? A gente está numa crise climática, a gente tem previsão de novas pandemias, a gente tem acirramentos, agora uma crise econômica. Sempre que tem crise econômica, a população adoece muito, e essa população vai ir para o SUS. A gente precisa disso. A gente chegou num ponto de desmantelamento por falta de financiamento que a gente não tem autonomia, segurança nacional para a produção de EPI. A gente não consegue produzir máscara, a gente tem que importar máscara com dólar a R$6. O que é isso? A gente não consegue produzir princípio ativo de medicamento básico dentro do Brasil, a gente importa tudo. Se o país lá, nessa taxa de câmbio, então falaram assim, a gente não pode produzir, não vale a pena economicamente. Claro que vale a pena, aumenta a PIB, a produção industrial na saúde gera divisa. Né? Não vamos falar que não tem que pensar em grana, circulação de dinheiro, a gente tem que pensar sim. Mas a opção política foi de vender tudo isso e hoje a gente está passando por uma insegurança sanitária. A gente precisa de respirador e não acha quem nos venda. É uma situação muito complicada, né? Então, a minha esperança num pós, Isa, é que a população compreenda e passe a defender o SUS, passe a defender a escolha política de financiar adequadamente o SUS, porque isso é uma escolha, a gente não pode mais cair nessa história de temos que controlar gastos públicos que o Estado gasta demais. O Estado está gastando demais aonde? Eu quero saber aonde o Estado está gastando. O Estado está gastando muito pagamento de dívida pública, o Estado está gastando muito com especulação aí, títulos públicos, etc. Por que o Estado não pode gastar com aquilo que vai garantir o bem-estar para a população? Então, é um pouco isso que eu acho que a gente precisa discutir. Prof, muito obrigada. Foi maravilhosa essa conversa. Eu tenho certeza que as pessoas que passaram por aqui hoje saíram com alguma coisa para refletir, para pensar, para debater em casa, aproveitar que está todo mundo preso em casa, não dá para fugir da discussão. Agradeço de coração mesmo. Eu quero avisar as pessoas aí que estão assistindo a gente que na próxima semana, na quinta-feira, no mesmo horário, vai ter a nossa segunda live. Vai ser sobre atenção primária. Então, a gente vai ter uma profissional da atenção primária, que é a Vanessa. Ela vai trazer sobre o cotidiano dela, o que tem mudado, como era antes. E, enfim, muitas outras coisas dentro desse... Dizem, gente. Travou para você, Isa? Travou e voltou, mas é isso. Eu avisei que vai ter várias tempo. Coisas legais. Tá acabando o nosso tempo e... Mas é isso aí, prof. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Eu que agradeço. Quem puder, fique em casa. Fique em casa, a situação não é brincadeira. Se você tem a oportunidade de permanecer em casa, fique em casa. Se você puder
ajudar nas reivindicações por condições para que todas as pessoas possam ficar em casa, ajude e pense muito comece a pensar um pouquinho com mais carinho no SUS, tentar localizar aonde ele está na sua vida, que eu acho super importante. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E fora Bolsonaro. Precisava falar antes de dar tchau. É Tchau, isso prof. aí, é isso aí. Tchau.